aula 20 hoje do curso de Física Geral 3, Eletromagnetismo. Então hoje a gente vai falar de um tópico que é em sequência do que nós vimos na aula anterior, que foi de campo magnético, uma aula introdutória interessantíssima. Eu vou colocar o link aqui em cima para vocês que não assistiram assistirem. E a gente vai falar sobre força magnética atuando em cargas elétricas. O título pode parecer estranho à primeira vista, mas, na verdade, isso já é a primeira indicação de interações ou de comunicações entre fenômenos elétricos e magnéticos. Vejam que o título é Força Magnética atuando em cargas elétricas. Como é possível? Pois é, a natureza tem muita coisa estranha e interessante ao mesmo tempo, e essa é uma delas. Dependendo das condições em que uma carga elétrica adentra uma região que tenha campo magnético, ela pode sim ficar sujeita a uma força que não será de natureza elétrica, a não ser que tenha um campo elétrico, mas se só tiver o campo magnético, ela vai ser uma força de natureza magnética. Por isso que esse tópico especificamente já pode ser considerado o que a gente chama finalmente de eletromagnetismo, a interação de fenômenos elétricos e magnéticos. Na verdade, tudo que a gente viu já faz parte desse grande campo chamado eletromagnetismo. Então vejam que interessante, em que condições uma carga elétrica ou cargas elétricas podem ficar sujeitas a forças magnéticas. Então, vamos imaginar que a gente tem um campo magnético, como nessa figura aqui, que seja uniforme, e que eu tenho uma carga elétrica que está se deslocando nesse campo, está adentrando nesse campo, com uma velocidade v, nessa direção em sentido aqui dessa setinha vermelha, desse vetor vermelho. E o campo seguindo a direção dessas linhas de campo magnético aqui. O que acontece é que, se houver uma força magnética atuando nessa carga elétrica, essa força magnética ela vai ter a seguinte forma: ela vai ser igual ao produto da carga, que é o escalar, multiplicado pelo produto vetorial do vetor v com o vetor b, vetor velocidade com o vetor campo magnético. E aí, um detalhe que não custa nada lembrar a vocês. Isso aqui é uma operação de um produto vetorial. Vocês devem ter visto lá em geometria analítica, né? Existe produto escalar e produto vetorial de vetores. O produto escalar, ele gera um escalar, como o próprio nome já diz. O produto vetorial gera um vetor. Por isso que a força magnética é um vetor. Já está dizendo o nome aí, força magnética, vetor. Então, obviamente, como ela é força e é vetor, porque toda força é uma grandeza vetorial, a gente tem que se tocar e prestar atenção nessa operação desse produto vetorial. Se eu estiver falando de módulo, calcular o módulo do vetor força magnética, né? Lembra que, como qualquer vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Então, vamos começar pensando em como determinar o módulo de F. Módulo de F, que é a força magnética. Para fazer isso, é só lembrar que no produto vetorial, o módulo equivale ao produto do módulo dos dois vetores, vezes o quê? Quem lembra? O seno do ângulo entre eles. Então, significa dizer que, se eu tenho uma carga elétrica que ela adentra numa região de campo magnético com velocidade v, num campo que vale b, isso não garante que vai existir força magnética, porque vocês sabem muito bem que o seno de θ aqui pode dar zero, por exemplo. Em que condições o seno dá zero? Quando o ângulo é zero. A gente vai falar desses casos particulares daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês atentem para esse detalhe. Então, a força magnética tem um módulo que segue esse produto aqui, QVB, seno θ. E muitas vezes o ângulo vai ser 90, vocês vão ver, tem muitos exemplos. E aí, sendo de 91, a gente só vai botar carga vezes velocidade vezes campo magnético. Outra maneira de determinar esse módulo é fazer Q
vezes o determinante de uma matriz, né? Porque vocês sabem que esse produto vetorial, V vezes B, ele pode ser determinado com uma matriz 3 por 3, não é isso? Eu faço uma matriz 3 por 3 e JK, se eu tiver os vetores unitários, e aí na segunda linha eu coloco as componentes do V, Vx, Vy, Vz, e embaixo as componentes do B, Bx, By e Bz. Tira o determinante e resolve. Vocês sabem fazer isso? Devem também ter estudado isso lá em geometria analítica. Bom, o módulo da força magnética é QVB seno θ. Então, se eu tiver carga, velocidade, campo e o seno ali não for zero, eu garanto que eu vou ter uma força magnética cujo módulo vai ser tantos newtons. E a direção e o sentido? A gente vai apelar mais uma vez para a regra do produto vetorial. Se vocês bem lembram, se eu fizesse lá um produto vetorial, isso aqui é geometria analítica, do vetor B e C, e esse produto vetorial desse um vetor A, né, A fosse o produto vetorial de B com C, eu acho que vocês lembram que a direção e sentido era assim. Existe um plano que contém esses dois vetores, B e C, plano π, sei lá, e esse vetor, terceiro vetor, que é o resultado do produto vetorial de B e C, tem que ser perpendicular ao plano que contém esses dois vetores. Então, esse vetor A, que é o resultado do produto vetorial de B com C, ele é perpendicular a B e ele é perpendicular a C também. Não sei se vocês conseguem enxergar a tridimensionalidade dessa figura. Então, é de se esperar que, estranhamente, essa força magnética que atua em cargas elétricas se deslocando dentro de campos magnéticos, ela seja perpendicular ao plano que contém os vetores desse produto. Quais são os vetores desse produto? Q não é vetor, Q é escalar. São os vetores V e B. Não é à toa que na expressão aqui aparece a setinha em cima deles, mostrando que eles são vetores. Para facilitar a nossa vida, existem regrinhas práticas para tornar esse processo de determinar a força F, a direção e o sentido dela, mais simples, até porque, como nessa expressão aqui, eu tenho um escalar multiplicando, que é o escalar Q, se esse escalar Q for negativo, isso vai fazer com que a força magnética fique no sentido contrário do que ela teria se esse Q fosse positivo. Então, existem duas regras práticas para isso. A primeira regra chama-se, já deve ter ouvido falar, regra da mão esquerda. Então, por favor, para usar essa regra, primeiro saibam distinguir muito bem qual é a mão esquerda e qual é a mão direita. Eu sei que tem gente que confunde. Não vai fazer a regra da mão esquerda com a mão direita, que vai dar errado. Existe uma regra da mão direita também, eu vou mostrar já já. Como é que é a regra da mão esquerda? Eu vou fazer um garrancho aqui de uma mão esquerda, fazendo essa posição aqui, ó. A posição de, sei lá, uma pistola, né? Apesar de não ser muito legal esse exemplo, muito pedagógico, essa é a ideia que a gente vai fazer. Façam essa forma aí na mão de vocês, a mão esquerda, tá? Então, eu vou desenhar essa figura aqui, mais ou menos em 3 dimensões. A minha mão esquerda, ela está fazendo essa forma aqui, mais ou menos, concordam? Façam essa forma, entrando por enquanto aqui no plano do papel. Os vetores B e V, que pertencem ao mesmo plano, a gente vai imaginar esses dedos aqui, o dedo indicador e o dedo anelar. Então, esses são os vetores B e V. Como não confundir os dois? Qual é o B e qual é o V? Eu uso a seguinte regra. A gente não aponta com o indicador, né? Então, o campo fica ali, ó. Então, não erra mais. O que sobra é o V, que é quem está sendo multiplicado. Como é que vai ser a força magnética? A força magnética vai ser o vetor perpendicular a esse plano que contém esses vetores, justamente na direção do teu polegar. Calma. Isso se a carga for positiva, porque eu falei agora há pouco, se ela for negativa, você vai ter que imaginar o seu polegar no sentido inverso. Então, o desafio que vocês vão ter quando forem usar essa regra da mão esquerda, se o Q for menor que zero,
é encaixar os dedos indicador e anelar do jeito que está lá na figura. Como a gente está trabalhando com figuras tridimensionais aí, é muito comum a gente usar vetores entrando ou saindo do plano do papel. E não sei se vocês lembram lá da geometria analítica, a gente usa para isso o símbolo do xizinho e da bolinha, né? Xizinho é o vetor o quê? Entrando ou saindo do plano? Xizinho é o vetor entrando no plano do papel ou no plano do quadro. E a bolinha é o vetor saindo. Sabe como é que você nunca confunde isso? Já assistiram um filme chamado Rambo, Desarmado e Perigoso? Eu, quando era guri, assisti esse filme. Passava na sessão da tarde e é com Sylvester Stallone. O Rambo tem uma cena que é bem clássica, que ele usa uma flecha explosiva. Ele tem uma flecha onde ele coloca pólvora na ponta da flecha e aí quando ele joga essa flecha lá nos inimigos, sai explodindo tudo. Eu estou meio bélico hoje, né? Usando exemplo de pistola, de flecha, mas vamos esquecer a parte negativa disso e usar isso só para a gente fixar mentalmente melhor esses exemplos. Então, essa flecha do Rambo ela tem uma ponta em forma de cone, que é onde ele bota explosivo, e a parte de trás dessa flecha ela tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu não sei se vocês viram o filme Rambo, é um clássico, tá? Da década, acho que final da década de 80 ou início, nem lembro mais. Depois vocês olham aí. Então a flecha do Rambo é assim, flecha do Rambo. Vocês nunca mais vão esquecer se usarem esse exemplo. Se a flecha do Rambo é um vetor, imagina ele como um vetor, quando essa flecha entrar no quadro, no plano do papel, você vai ver que parte da flecha? Essa parte de trás da flecha, um xizinho. Se a flecha sair do quadro em direção a você, vai explodir você, você vai ver o quê? A pontinha dela, que é justamente isso daqui. Se você pensar na flecha do Rambo, você nunca mais erra, tá? A outra regra que existe prática para determinar a força magnética, a direção e sentido, é a regra da mão direita. Cuidado que existem duas regras da mão direita em magnetismo. Uma delas a gente vai usar para determinar como é que são as linhas de campo magnético em um fio conduzindo corrente elétrica. A gente vai falar isso lá na frente. Aquela história que eu falei na aula anterior, de que fios conduzindo correntes também produzem campo magnético. Então, agora, regra da mão direita. Vamos lá. Vou escrever aqui. Como é que é essa regra? Por favor, usem a mão certa. Tá? É a mão direita agora, não é a mão esquerda. Então, você vai fazer essa forma agora com a mão direita. Essa forma aqui, tá vendo? Vocês vão imitar essa forma. Façam aí com a mão direita. E aí, entrando no quadro, eu vou tentar desenhar aqui a perspectiva. Então, está aqui minha mão direita. O seu polegar vai ser o vetor velocidade, V. Os seus dedinhos vão indicar a direção e sentido do vetor B, campo magnético. Vejam que ele forma um plano, né? Os dois formam um plano aqui, ó. O plano da minha mão. Então, se eu colocar aqui na câmera aqui, ó, de lado, para onde é que vai ter que ser essa força aqui? Perpendicular a esse plano. Puf, essa regra é chamada regra do tapinha, ou regra do tapinha não dói, em menção àquela música, aquele funk que tinha na década de 90. E aí, essa regra do tapinha não dói diz o seguinte, ó, que a força magnética vai ter a direção e o sentido de um tapinha com a palma da mão. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa ideia aqui de tridimensionalidade, mas é uma coisa mais ou menos assim, ó. A tua força magnética vai ser um tapinha para frente se a carga for positiva, o que lá do produto. Se a carga for negativa, então isso aqui, ó, é um ângulo de 90, né? Se a carga for negativa, aí você imagina o tapinha dado com as costas da sua mão, com essa parte aqui, ó. Porque o sentido vai ser oposto ao sentido lá de quando ele é positivo, quando o escalar lá Q é positivo. Entenderam? Então, encaixem a mão de vocês, direita ou esquerda, que vocês preferirem. Eu, particularmente, prefiro a esquerda, mas isso é gosto pessoal, não tem mais certa ou menos certa. Usem a que vocês acharem mais interessante, porque vocês vão precisar tirar, em muitos casos, forças resultantes, magnética com elétrica, né? Uma carga sujeita a um campo elétrico e um campo magnético. E a gente acha que isso é uma coisa fora do comum, surreal, mas
Um exemplo prático de um controle de fluxo de cargas através de campo magnético era aquelas antigas TVs de tubo. Não sei se vocês pegaram elas, hoje em dia é tudo LED, LCD, mas antigamente existiam as TVs de tubo, elas eram bem trambolhão, como a gente fala, né? O tubo dela, se fosse tirado da TV, era uma coisa mais ou menos assim. Existia aqui quando você ligava a TV, uma diferença de potencial aqui, menos e mais, e existia aqui um feixe de elétrons que saía nesse tubo aqui e atingia a tela aqui por dentro. Quando esse feixe atingia essa tela, fazia os pixels lá da tela cintilarem, brilharem, uma varredura assim, né? Meio que da esquerda para a direita, de cima para baixo, bem rápido, a gente vê isso como um contínuo. E esse feixe de elétrons, ele era controlado, essa varredura para cima e para baixo, para um lado e para o outro, através de um campo magnético. Um campo magnético criado por bobinas aqui, ó. A gente ainda vai entender por que bobinas solenoides criam campos magnéticos, mas são os eletroímãs lá que eu falei, né? Então existiam bobinas que controlavam o deslocamento vertical e horizontal desse feixe, nessa direção aqui, e aqui era um feixe de elétrons. Então eram cargas elétricas controladas por campos magnéticos B. Vejam que interessante, né? Nessa direção ou entrando no plano do quadro. Então isso era uma aplicação típica de onde se usava força magnética para se controlar feixes de elétrons. O outro exemplo que tem é espectrômetro de massa, onde você tem uma força magnética atuando numa carga e uma força elétrica também atuando nessa carga. Elas muitas vezes podem se anular, né? Força magnética é igual a força elétrica. E aí você pode usar lá Q, VB, seno θ, igual a Q vezes E, lembram? Carga vezes campo, né? Aula lá de campo elétrico. E aí você pode achar a relação, por exemplo, entre o E e o B. Essa equação da força magnética ela é tão interessante que ela é quem define o vetor campo magnético. Você pode dizer que o campo magnético, tirando daqui, né, o módulo dele, você pode dizer que o B, se o ângulo ali for 90 e aí seno vai dar 1, ele é igual a força magnética sobre QV. E aí você define o vetor campo magnético através dessa equação aqui. Ou seja, o vetor campo magnético é a razão entre a força magnética e o produto da carga pela velocidade da partícula. O que a gente precisa falar agora é dos casos particulares, ou 3 casos que podem acontecer quando a gente usa essa equação aqui. Casos particulares. O primeiro desses casos particulares é o seguinte: se θ, que é aquele ângulo lá, for zero, como é que pode um ângulo ser zero entre a linha de campo magnético e a velocidade da carga? Simples, imagina aqui que a gente tem um campo magnético nessa direção e a carga adentra esse campo magnético na mesma direção desse campo. Uma coisa mais ou menos assim, eu vou colocar aqui para vocês tentar entender. Está aqui a linha de campo magnético, B, e esse vermelhinho é o vetor velocidade V. Então você joga uma carga elétrica, mas ela adentra na mesma direção e sentido, ou até sentido contrário, porque o ângulo vai dar 180, o seno é zero de todo jeito, do campo magnético. Que aí, quando você for jogar lá na equação, no módulo, né, a parte do módulo lá, força magnética vai dar QVB seno de zero. Quanto é seno de 0 graus? Zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Resultado, força magnética, zero. Se só existir o campo magnético e você jogar, vê que coisa estranha, né? Eu disse que tinha que ter campo magnético, carga e velocidade. Eu agora tenho campo magnético, carga e velocidade, mas mesmo assim não tem força magnética. Por quê? Porque ela entra exatamente paralela à linha de campo. Então, o que vai acontecer é que se não há força nenhuma, levando em conta que não existe mais nenhuma força aqui nesse sistema, nem gravitacional, nem elétrica, por exemplo, essa carga vai realizar um movimento inercial, movimento retilíneo uniforme. Ela vai ficar seguindo aí para a direita com velocidade constante o resto da vida.
Segundo caso particular se θ, esse é muito comum, vocês vão ver, é o caso do espectrômetro de massa, se θ, que é o ângulo lá, entre a força, entre o campo magnético e a velocidade, for 90 graus. Então, imagine que eu tenho um campo magnético do jeito que está aqui, saindo do plano do papel, plano do quadro B, e uma carga elétrica positiva vai adentrar aqui nesse campo com uma direção horizontal e com sentido de deslocamento aqui para a direita. Então, carga Q com uma direção e sentido igual a esse vetor aqui que eu vou colocar. Para a direita, esse aqui é o vetor V. Como é que vai ser a força magnética? Olha aí, vamos exercitar. Sim, essa carga é positiva, tá? Vou botar aqui mais Q. Vamos exercitar a regra da mão esquerda e da mão direita. Façam comigo aqui, ó. Então, eu tenho que encaixar meu dedo, o indicador, que é o B, saindo do plano do papel. Vou entronchar ele aqui, ó. Tem que botar minha velocidade na horizontal. Pum, entronchei. Olha a minha força para onde é que deu? Para baixo. Ah, eu quero usar a regra da mão direita. Vamos usar da mão direita? Velocidade é o polegar, tem que estar para a direita. O campo tem que estar saindo, ó, saindo do quadro, do plano do papel. A força vai ser o tapinha para baixo. De todo jeito, essa força vai ser para baixo. Claro, né? Eu não posso mudar as regras, direita e esquerda, e o resultado é diferente. Então, eu vou ter uma força aqui, ó, magnética, para baixo. Olha que interessante esse resultado aqui, quando o ângulo é 90. Isso aqui é todo mundo perpendicular, né? Porque todo vetorial, coisa e tal. Onde é que vocês lembram que aparecia uma força perpendicular à velocidade instantânea? Em Física 2. Acho que vocês lembram disso. Era a força centrípeta, lembram disso? O que vai acontecer? Essa força instantânea aqui vai atuar como uma força centrípeta e vai distorcer essa trajetória dessa carga. Mas à medida que ela for distorcendo, ela vai continuar a ser perpendicular sempre à velocidade. Resultado, essa carga aí vai realizar um movimento circular desse tipo aqui, ó, o vetor velocidade, ele é tangente à circunferência. Então esse cara vai fazer uma circunferência, movimento circular de raio R. Ah, professor, não entendi não. Veja aqui, quando ele estiver aqui, ó. Quando ele estiver aqui, a velocidade aqui é tangente sempre, né? Quem não lembra disso, é bom dar uma revisada no movimento circular. E aí, se você usar a regra da mão esquerda aqui agora, de novo, o B saindo aqui, ó, e o V para a esquerda aqui. Eu estou encaixando com a figura. Não, e o V para baixo, desculpa. Olha para onde é que vai ser minha força aqui, meu polegar. Façam aí, ó, vai ser para cá. Então, a força magnética aqui nesse ponto, ela vai estar apontando para cá, sempre para o centro da trajetória, que é típico de uma força cuja resultante é centrípeta, aponta para o centro da trajetória. Como relacionar agora o raio, por exemplo, com as grandezas que a gente acabou de ver? É muito simples. A gente vai igualar agora o módulo da força magnética à força resultante, que é a força centrípeta. Força magnética Q, V, B, nesse caso agora seno de 90, e força centrípeta, quem lembra da equação? M, V ao quadrado sobre R. Seno de 90 é 1, esse V com esse V quadrado desaparece, sobra um V, e se eu isolar o raio sobe e o QB desce dividindo. O raio vai dar MV sobre QB. Então, isso é um exemplo de como eu posso calcular o raio da trajetória de uma carga se deslocando dentro de um campo magnético quando ela entra perpendicularmente ao campo. Então, ela vai realizar aqui um movimento circular uniforme, MCU. O que acontece? Como ele está realizando um movimento circular, por que não usar aquelas equações de movimento circular? Lembram lá? Período é o inverso da frequência. Velocidade angular é 2π sobre o período, que equivale a 2πf. Vocês devem lembrar disso daqui, eu acho. Então, claro que se ele está realizando um movimento circular, você pode achar muita coisa aí dessa trajetória. O período do movimento, a frequência. Você pode misturar a velocidade tangencial também, né? Lembra que V vale ômega vezes R, a velocidade tangencial
O linear equivale a angular vezes o raio, e assim por diante. Tem problemas mil envolvendo isso aí. O terceiro caso particular é se a carga entrar num campo magnético numa direção que não é nem perpendicular à linha de campo e nem paralela. Então, o terceiro caso particular é se θ tiver entre 0 e 90 graus. Então, imagina agora, como está nessa figura aqui, ó. Eu tenho uma carga, a figura equivalente à que eu coloquei no começo da aula, né? Adentrando obliquamente as linhas de campo, um ângulo que não é nem 0 nem 90. O que vai acontecer com ela? A melhor maneira da gente responder isso é a gente pensar que a gente pode decompor esse vetor velocidade numa componente aqui paralela à linha de campo, essa componente aqui que eu vou colocar azul e vou chamar de Vx, e essa componente que eu vou puxar para cá e vou chamar de Vy. Para pensar. Vx cai naquele caso particular número 1, onde a velocidade e o campo têm a mesma direção. Sentido, não existe força magnética. Resultado, essa componente Vx vai ser responsável por um movimento retilíneo uniforme para a direita. Então, se eu destacar aqui Vx, graças a Vx, essa carga realizaria um MRU para a direita. E a componente Vy vai cair no caso do número 2, quando a velocidade e o campo são perpendiculares. Quem não percebeu isso, eu vou colocar um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus. E aí eu vou ter que usar a regra da mão esquerda. Vamos fazer isso? Carga positiva, velocidade para cima, campo para a direita. Estou encaixando aqui no quadro. Olha a força para onde vai dar? Para dentro. Então, graças a Vy, eu vou ter uma força magnética para dentro. Eu vou desenhar só Vy aqui, ó. Vy para cima. E aí, a gente já viu que nesse caso aqui, ó, velocidade, campo, força entrando. Você vai ter uma força magnética entrando no quadro. Fm. Resultado. Graças a essa componente Vy, né, você tem velocidade e força assim, ó. Os dois estão perpendiculares, né? Força entrando e velocidade para cima, esse cara vai realizar aqui, ó, um movimento circular no plano aqui, entrando e saindo do quadro. Vai realizar um MCU. Quando você junta o movimento para a direita, uniforme, com o movimento circular assim, ó, o que vai dar isso aí? Vocês têm ideia? Vai dar um movimento que a gente chama de helicoidal. Esse cara, essa carga, vai fazer um movimento assim, ó. A junção de um movimento circular entrando no plano do quadro com um movimento uniforme para a direita. Então, essa trajetória dessa carga aqui vai ser uma trajetória que a gente chama de helicoidal, ou, falando uma linguagem mais simples, a trajetória de uma espiral helicoidal. Inclusive, existem problemas, né? Me lembro de um problema que foi do Ita, se eu não me engano, que ele dizia que ele ia fazer um movimento helicoidal, dava a carga, dava o ângulo lá, θ, dava o campo, e perguntava num tempo X quanto era a área da superfície do cilindro formado por essa trajetória. Aí, se você imaginar que isso aqui vai dar um cilindro, você precisa o quê para calcular a área dessa superfície? Ou a área ou o volume, eu não sei. Acho que era o volume, enfim. Eu preciso praticamente das mesmas coisas. Eu preciso da área dessa base aqui e preciso da altura, né? Se for o volume desse L aqui. E aí o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes L. A área da base é uma circunferência, é a área de um círculo, πr quadrado. E o L é esse comprimento. O R eu achava com essa componente Vy e usando essa equação aqui, ó, dizendo que R é igual a mv sobre QB. A diferença é que esse V ia ser o Vy, o raio dessa tampa aqui, ó, esse raio aqui R. E esse L eu achava com a distância percorrida pela componente X no tempo que ele dava. Lembrando que velocidade é igual a distância por tempo. Ele dava um tempo lá. Então, era basicamente simples fazer essa questão. Claro, simples demais não era porque você tinha que usar as duas componentes. Então, vejam
como é interessante quando a gente fala de campo de força magnética, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Sugiro rever essa aula, fazer as anotações aí direitinho, treinar essa regra da mão esquerda e mão direita. No mais, é isso. Até a próxima aula, mais uma vez, e foi um prazer tê-los aqui. Valeu!